Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. A liturgia de hoje nos convida a voltar o nosso olhar para o testemunho. Nós vimos na aclamação ao Evangelho que Jesus fala a Tomé, né? Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Isso traz para nós a certeza de que somos bem-aventurados, somos felizes. Porque, de fato, há 2000 anos depois daquele grande evento de salvação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós podemos vê-lo pela fé. Sob os sinais, sob o véu dos sacramentos, de um modo particular, da Eucaristia, nós podemos vê-lo sem ver. É bonito a nossa vida quando ela é pautada na fé, porque a fé é essa realidade da certeza acerca daquilo que não se vê. Nós temos 3 virtudes teologais que nos foram dadas, virtudes que nos foram dadas como dons. Por isso nós podemos dizer da fé, da esperança e da caridade, tanto como virtude como um dom dado por Deus. Exatamente porque nós as recebemos em nossa vida como graça. Fazê-las crescer e permanecer na nossa vida é um esforço que nós fazemos e por isso é uma virtude. Por isso são virtudes. A fé, a esperança e a caridade. Das 3, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, subsistem as 3, mas acima de todas está a caridade. Mas é interessante como na terra nós precisamos dessas 3 virtudes para viver. Nós precisamos das 3 virtudes para trilhar o nosso caminho. A fé é como que uma luz que se ilumina no nosso caminho para que nós tenhamos a certeza do caminho percorrido, daquilo que nós estamos realizando, porque o nosso destino é o céu. Mas é interessante com relação a essas 3 virtudes, porque no fim de tudo, quando nós nos encontrarmos com Deus na sua glória, a única virtude que vai nos sobrar é a caridade. Porque nesta terra nós precisamos da fé, mas na visão de Deus não precisaremos mais dela. E é por isso que nós precisamos olhar para esse evangelho de hoje, tanto o evangelho como a primeira leitura também, e perceber o testemunho, a importância do testemunho. Ninguém foi ao céu a não ser aquele que veio do céu. E aquele que veio do céu nos dá um testemunho do céu. É Jesus, o nosso Senhor. E todo aquele que se volta para Ele pela fé, também dá testemunho desta verdade. Quando nós olhamos essas palavras do Evangelho e nos reportamos à primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Jesus, depois de ter ido para o céu, né, na sua ascensão, dá aos discípulos a força e a graça do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Celebração que vamos realizar dentro de algumas semanas. Mas a força do Espírito Santo foi tamanha em suas vidas, na vida dos apóstolos, que eles não se privaram de anunciar e de testemunhar aquilo que eles vivenciaram. Tanto é que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, as pessoas que estavam ali no Sinédrio, proibiam eles de falar em nome de Cristo. Nós já não havíamos proibido vocês de falarem nesse nome e de encher o nosso templo, encher as pessoas com a vossa doutrina? E a resposta a esta fala, Pedro diz: antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a coragem dos apóstolos e a coragem que nós, no tempo de hoje, dentro da nossa sociedade, também devemos ter de anunciar Cristo e obedecer a Deus antes de qualquer coisa, obedecer a Deus antes que aos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.